Oi, eu sou o João Pedro e hoje a gente vai falar um pouquinho como Deus já contava com a sua burrice. E com a minha também. Essa é uma reflexão sobre o Evangelho de João 13, 16 ao 20. Bom, aqui a gente é apresentado ao cenário que Jesus está falando, né? O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Ele deixa bem claro: você é um instrumento, nós somos instrumentos. O que nós estamos fazendo não é maior que o reino de Deus. O que nós fazemos não é maior que Jesus. O que nós fazemos não é maior do que aquilo que ele nos pediu para fazer. E por que Jesus está falando isso? Ele quis falar que ele é mais que a gente? Ele quis dizer que a gente é inferior? Não, é muito pelo contrário. Ele está querendo nos proteger de um pecado grave, que é o pecado do orgulho. Ele sabe que quando a gente comete o pecado do orgulho, é muito mais fácil da gente cair nele de novo, porque muitas vezes a gente nem percebe. Então Jesus vem aqui nos ensinar. Tudo que você está fazendo não é por seu poder, é porque eu te emprestei. Eu tô te emprestando tudo isso que você está fazendo. E é muito louco que várias vezes nos ministérios, né, que a gente vê, os ministérios que a gente tem na nossa igreja, os ministérios que a gente tem nos nossos grupos, a gente consegue observar que em todo lugar tem alguém que vai ficar muito feliz quando realiza algo em Deus, né? Ai, porque eu tive aquela palavra de ciência e eu falei, e a pessoa ficou curada e ela chorou, e a pessoa se sentiu liberta e quebramos correntes e foi unção. Tá, tudo bem, a gente tem que ficar feliz, a gente viu a graça acontecer, mas a gente vai sim, vai descer como se fosse eu que tivesse feito? Eu fiz, eu falei, eu senti? Não. Tudo isso vem de Deus. Todas as coisas que a gente realiza na nossa vida vêm de Deus, porque Ele nos empresta, pelo menos todas as coisas boas, né? Já dizia Paulo, se a gente só pode se gloriar dos nossos erros, a gente só pode se gloriar das nossas misérias, dos nossos pecados. Então, como eu vou querer tirar vantagem ou me gloriar de alguma coisa que não é minha, é emprestada de Deus? Veja, Jesus, Deus nos empresta o Espírito Santo para que a gente consiga ter os dons e os carismas dele. E assim a gente consegue realizar obras. Como ele diz, né, quem andar com ele vai ver milagres e vai realizar milagres. Mas porque eu estou realizando um milagre, esse poder é meu? Não, tudo vem de Deus. É tudo dele. É tudo emprestado. Então, como que a gente fica achando na nossa cabecinha minúscula de que a gente pode ficar com o ego inflado, que a gente pode achar que a gente é melhor que aquele outro ou que aquele ali, porque a gente conseguiu fazer alguma coisa e por meio de nós a pessoa se sentiu tocada, a pessoa chorou, a gente levou a mensagem? O mensageiro por acaso é maior do que a mensagem? O mensageiro por acaso é maior do que aquele que o enviou? Não é. Nós não podemos ficar nos envaidecendo, porque quando nós fazemos isso, nós achamos que nós somos iguais a Deus ou maiores do que Deus. Não que a gente pense isso conscientemente, né? Nossa, eu sou maior que Deus. A gente não é tão burrinho assim. Mas a questão é que a gente acha que as coisas estão acontecendo porque nós temos méritos, sendo que tudo que é bom vem de Deus. O nosso amor é emprestado de Deus. As coisas boas que nós fazemos são para Deus. E se não forem, quais são os sentidos dessas obras? Se a gente faz alguma boa ação achando que a gente vai ser recompensado pela pessoa que está recebendo, a gente colocou o nosso coração no lugar errado, porque é Deus quem paga. E caso contrário, a gente vai receber recompensa na terra. E um ponto de otimismo, né, no meio dessa nossa lerdeza, tem uma frase que é bem interessante que está circulando por aí que diz: quando Deus te escolheu, ele já contava com a sua burrice. E a gente vai chegar lá. Por quê? Porque Jesus continua no Evangelho e ele diz: eu já sabia que aqueles que comeram o meu pão levantariam os seus calcanhares contra mim. O que isso quer dizer? Tem muitas interpretações, mas a que eu pego aqui é que ele já sabia que a gente ia se desviar, que a gente ia para outros caminhos, que a gente ia fazer coisas erradas, a gente ia se gloriar das ações que são dele, a gente ia se envaidecer das coisas que são dele. Ele já sabia que a gente ia escolher caminhos por conta própria. E o porquê isso é uma mensagem de otimismo? Por que isso nos alegra? Porque ainda dá tempo. Jesus, ele não vai virar o rosto para você só porque você fez isso. Se você pecou nisso até hoje, se eu pequei nisso até hoje, eu tenho uma boa notícia. Eu ainda posso mudar. Eu ainda posso voltar atrás. Eu ainda posso me converter e me arrepender.
e viver agora da maneira correta, vivendo o evangelho que ele pediu para ser vivido, vivendo da maneira que ele espera que nós vivamos. E essa mensagem é o otimismo. Deus já sabia. Deus já sabia que a gente ia ser lerdinho, que a gente ia ser burro, que a gente ia ser abobado, que a gente ia se desviar. Ele já estava com isso nos planos quando ele nos escolheu, quando ele nos chamou. Ele espera que a gente vença isso, e ele empresta a graça dele para que a gente vença. Mas não quer dizer que ele não contava com isso. Então, se hoje você está se arrependendo, sentindo esse tapa na cara, que é eu estou me gloriando das coisas de Deus, termine esse vídeo com uma notícia otimista. Deus já contava com a sua burrice. E com a minha também.